Olá, tudo bem? Prazer, eu sou a Júlia, eu sou uma das universitárias do curso de Ciências Contábeis na modalidade EAD pela Universidade de Taubaté. E hoje eu vim contar um pouquinho sobre como que foi a minha atividade prática no curso e contar um pouco sobre as minhas experiências. Eu fiz a minha atividade voltada para a área náutica numa empresa que eu trabalho atualmente, chamada Zimarine, que é uma empresa responsável por embarcações e pisos de teca. Não sei se já viu aqueles pisos de madeira que tem em barcos e iates. Essa é a empresa que eu trabalho que faz. Ela é referência número 1 no mundo náutico e no Brasil também, mas existem outras empresas para fora, inclusive a própria Zimarine tem uma empresa nos Estados Unidos e em processo de expansão para uma empresa na França. Que como são lugares onde tem um grande mar, acaba que tem uma procura muito maior dos próprios estaleiros quanto dos clientes. E aí, por ser uma empresa já voltada para madeira, eu tive como uma sugestão mesmo de inovação de produto eu tinha de utilizar materiais um pouco mais sustentáveis, porque atualmente é utilizado a teca. E por mais que tenha reflorestamento, é utilizado um consumo muito grande de madeira. Então eu conversei com os próprios donos da empresa e tentei entender um pouco mais sobre como que era essa teca, por que eu utilizava esse material e se a gente conseguia colocar algum material a mais na composição para poder diminuir um pouco desse consumo ambiental. E aí que a gente chegou no resultado que existe pisos sintéticos não tão bons, com uma qualidade muito boa, mas que dá para ser feito a partir da própria teca misturados com a EVA. E foi uma coisa que até então nunca tinha sido pensado. Então tive essa oportunidade, esse espaço muito grande de sentar com a gerência e conversar, explicar, falar com os próprios fornecedores de teca para poder entender o que era aquele material, como era utilizado, o que a gente podia misturar com a madeira sem prejudicar a qualidade dela também. Porque quando a gente fala de inovação, a gente não está falando sobre prejudicar um produto, a gente está falando sobre melhorar um produto que já existe ou transformar ele em alguma coisa nova. E foi o que de fato a gente conseguiu fazer com a teca. Então a gente começou a trabalhar em fazer algumas reações, alguns produtos, misturando ela com EVA ou alguns outros componentes também, sem tirar a qualidade dela. E aí, falando um pouquinho sobre uso de processo e organizacional, a gente conseguiu andar muitos dois juntos atrelado. Na parte de processo, até então era muito feito detalhes manuais. Então, os desenhos do barco, os próprios desenhos mesmo 3D do projeto, era tudo feito manual. E acaba que isso leva um tempo gigantesco. E hoje em dia a gente tem diversas tecnologias que podem auxiliar a gente nisso. E aí, conversando com quem faz os desenhos, que é a galera do P&D, que faz os projetos, conversei com eles, vi que alguns tinham conhecimento ali no AutoCAD, no Sketch, mas que a gente podia aprimorar. E aí, com isso, eu tive uma sugestão da gente criar a Academia Zimarine. Como é que seria isso? A gente pegou as pessoas que já tinham conhecimento em algumas áreas, desde a parte administrativa, de desenho, até o pessoal mesmo que a gente costuma chamar de peões. Então, a gente tinha ali as pessoas que tinham uma experiência na parte de marcenaria, alguns na parte de ferramenta, alguns de manutenção, e não era explorado isso. Então, eu pude ter essa conversa com os gestores, de sentar e pegar essas pessoas específicas e a gente poder ministrar cursos para elas. Então, na parte de processo, a gente conseguiu fazer a implementação da plataforma do AutoCAD e o Rhino, que como são projetos 3D, a gente precisa ter uma dimensão um pouco maior. E aí, junto disso, a gente teve uma parceria junto com o Senac, que pôde fazer um pouco dessa gestão mesmo pra gente, de tirar ali do papel as ideias. Então, a gente pôde ver uma significância muito grande, coisas que demoravam às vezes 2 semanas para poder ser feita, a gente conseguia fazer em 3, 4 dias. A gente conseguiu, além de capacitar as pessoas que trabalham com a gente, os colaboradores, a gente também pode aprimorar um sistema que já era meio que usável, mas que não tinha tanta funcionalidade como a gente gostaria. Então foi um marco muito grande de trazer um pouco da tecnologia que a gente sempre fala, sem tirar a qualidade, mas mantendo os padrões desde o início como a empresa tem, partindo dos princípios e visões que ela tem de futuro e o que ela espera também. Na parte organizacional, como eu falei, a gente teve justamente essa Academia Zimarine, onde a gente pegou esses colaboradores que já tinham conhecimento e pôde dividir também. E aí, logo em seguida, surgiu um projeto muito grande, onde se a gente nunca tivesse tomado essa iniciativa de qualificar todas as pessoas que estavam ali trabalhando, a gente iria ter uma demanda que a gente não conseguiria atender. E como aconteceu esses processos, teve essa atividade e mais pessoas se capacitaram, quando surgiu esse projeto, todos sabiam fazer, todos conseguiram ajudar. Então era um projeto que estava programado para durar um mês, a gente conseguiu terminar ele em 20 dias, porque todos estavam capacitados, então a gente não sobrecarregou ninguém. Todos conseguiram fazer, e a gente pode até ver essa diferença no clima organizacional mesmo, por causa que
tirou essa segregação de ficar separado de, nossa, eu sou marceneiro, só vou fazer isso. Eu sou da manutenção, só vou fazer isso. Eu sou da ferramenta, só vou fazer isso. Porque a partir do momento que compartilharam, surgiram mais questionamentos. E aí a gente conseguiu que outras pessoas também tivessem mais interesse. Atualmente eu tô tentando fazer uma parceria com o Senac também, porque a partir dessa ideia que eu tive desse projeto que a faculdade me proporcionou, os próprios colaboradores com quem eu trabalho se sentiram mais engajados e mais empolgados de querer crescer e aprender coisas novas. Então, uma coisa que começou bem pequena, como um projeto, uma atividade prática, a gente pôde ver uma mudança muito grande, não só na empresa, como no clima e na qualificação profissional também. Porque não é porque ele está trabalhando que ele tem que se contentar com aquilo. E eles abriram os olhos de querer crescer, querer aprender coisas novas. E com isso, além também está sendo feito uma revisão de salário, está sendo feito várias coisas, porque como mais pessoas estão interessadas em crescer, a gente está vendo formas de crescer a empresa. Porque se quem é o alicerce, que são os colaboradores, estão desinteressados, a sua empresa vai cair. Mas se você engaja, se você traz eles ali para perto, dá uma voz, faz uma escutativa com seus colaboradores, a empresa cresce gigantesca. E foi o que aconteceu. Então, a partir desse projeto que eu fiz, eu consegui ter uns resultados muito grandes. Até hoje, eles se sentem muito confortáveis de qualquer sugestão que eles têm. Eles chegam em mim, conversam, dão ali o que eles têm de ideia e a gente vai analisando. Então, foi realmente uma coisa que começou bem pequena, como um projeto da faculdade, de uma atividade prática, se tornou uma empresa e uma melhoria muito grande. Então, foi muito legal fazer esse projeto. Eu não imaginei que eu conseguiria alcançar um resultado tão bom quanto esse, mas que eu espero que tenha outras oportunidades e que eu pude ver que uma semente que você planta, você consegue fazer grandes mudanças. Então é isso, muito obrigada.